Marcelândia, um município com mais de 1.300.000 hectares, um dos maiores do estado. Parte desta área é habitada por índios. Inclusive, parte do Parque Nacional do Xingu está dentro do município. Porém, essas áreas são bem definidas e o que pertence aos índios, ninguém toca. Assim como o que pertence aos produtores, seja de gado, de madeira ou agricultura. Falando nisso, com tantas terras em potencial de serem exploradas, Marcelândia caminha para ser um dos maiores produtores agrícolas do estado, pois terra tem de sobra. E muita gente está migrando da pecuária para a agricultura, por conta da maior segurança de mercado. Enquanto o gado oscila de tempos em tempos, a agricultura sofre pouca variação de mercado. E para ficar ainda melhor, a exploração da madeira, por meio de projetos sustentáveis, continua. A fiscalização só atinge quem tenta burlar a lei. A madeira sai de Marcelândia para todo o Brasil e o mundo. O setor é responsável aproximadamente por 70% do movimento da cidade. Com uma pecuária mais profissional, usando menos terra e produzindo mais gado, somado à agricultura, o município vive um novo momento em sua história socioeconômica. Eu acredito, como engenheiro agrônomo, que tem que se buscar produtividade, seja na pecuária, na agricultura, seja na extração de madeira sustentável, extração sustentável de madeira, não desmate, mas você fazer extração dentro de uma técnica, também você consegue ter retorno. A corrida para plantar a semente é impressionante. Plantadeiras de 26 linhas enormes são utilizadas e praticamente não param, só quando necessário. Esse é um dos poucos momentos em que a plantadeira para, exatamente para repor a semente. Olha só, esta aqui é uma semente que tem a previsão de 128 dias para a sua produtividade. E falando na sua produção e corrida contra o tempo, existe uma explicação, é que lá o tempo está nublado e aí não pode estar chovendo na hora do plantio, porque as sementes não são distribuídas como poderiam ser, e por outro lado também não pode faltar chuva. Nesta área próxima à cidade, o engenheiro agrônomo e gerente de um grande produtor rural, Silvio Gomes de Oliveira, coordena os trabalhos. Apesar da regularidade das chuvas, exatamente o clima tem atrapalhado o plantio. E a agricultura de precisão se define nos pequenos detalhes. Não por acaso o Mato Grosso é um dos maiores produtores de grãos do Brasil. Se faltar chuva e a semente for lançada, compromete. Se chover demais, não consegue plantar. Ou seja, a agricultura é realmente de precisão no Mato Grosso. Com certeza. Não só no Mato Grosso, mas especialmente no Mato Grosso pelo regime de chuva. Então a gente tem que ter um carinho todo especial no momento do plantio. Aí é o sucesso da lavoura, é o momento do plantio. Então tem que colocar a semente na quantidade certa, no stand certo, ou seja, número de sementes por metro linear, adequado conforme a variedade. A profundidade ela deve ser adequada conforme a umidade do solo. Né? Nós não podemos deixar muito na superfície e também nem aprofundar mais, porque senão a semente não consegue emergir fora da terra, se estiver muito, muito profunda. Então é todo um carinho, todo acompanhamento, diariamente, a todo momento, de manhã, na hora de soltar o plantio de manhã, você confere todas as linhas, no meio-dia você confere as linhas, no final da tarde você volta a conferir novamente, para que a semente seja colocada na melhor condição possível dentro da terra. Sobre as chuvas, Silvio garante que não irá comprometer o plantio, nem a produção. Um pouco atípico assim na região norte do Mato Grosso, nesse momento agora a chuva está atrapalhando um pouquinho o plantio, mas não é nada significativo. Só o grupo do qual Silvio faz parte irá plantar mais de 3.000 hectares de soja e uma pequena parte de arroz. Do ano passado para esse ano, em área efetivamente plantada, em torno de 1.500 hectares a mais. O arroz será plantado porque nem toda a terra está 100% mecanizada, como exige a soja. A cultura do arroz é uma cultura interessante porque, primeiro, que o corte dela na colheita é alto. Então essa questão de alguns tocos que ficar na área não vem atrapalhar a colheitadeira.
E outra característica dela é que ela não é tão exigente em correção do solo. A produção do milho safrinha, com o atraso das chuvas, este ano pode ser prejudicada. Com certeza, nossa janela de plantio aqui no Mato Grosso era um pouco estreita, mas ainda está dentro de uma época boa de plantio. Logicamente, não se pensando agora, o plantio de agora, não se pensa em plantar mais milho safrinha. Uma coisa que chama a atenção é a procura por terra em Marcelândia. Muitos investidores estão arrendando ou comprando terras. O valor varia de 45 a 120 sacas de soja o hectare. Já o arrendamento gira em torno de 7 sacas o hectare, com até 4 anos de carência por causa do custo de mecanização. E para esses que estão interessados em vir aqui para Marcelândia, o que você poderia dizer? Eu acho o seguinte, terras existem. Eu sempre falo que não existe terra ruim, existe terra mal manejada, mal preparada. Então o município tem terras, os agricultores têm várias áreas que podem disponibilizar, vai da vontade do agricultor, do proprietário, no caso, disponibilizar a área para arrendar. Mas existe terras, vai de cada um vir, andar, procurar aquilo que agrada aos olhos e fazer as negociações para arrendamento. Você recomendaria? Eu recomendaria, lógico. Eu já tenho vários amigos meus aí que me perguntaram, vieram aqui, gostaram, arrendaram as áreas, já estão aqui hoje se estabelecendo, preparando e já plantando. Então eu acredito que existe potencial. Quem se interessa parece valer a pena, até porque a logística agora ajuda. O escoamento da produção será sentido ao Porto de Santarém, no estado do Pará. Uma distância bem mais curta do que no sentido ao Porto de Santos ou Paranaguá, no estado do Paraná. Eu acredito muito no município de Marcelândia, porque se a gente for olhar a nível de Brasil, né, e principalmente aqui no norte de Mato Grosso, poucos são os municípios que têm o potencial de fazer agricultura, explorar madeira, fazer pecuária forte, né, tanto de leite quanto de corte. Então, um município que pode se plantar arroz, feijão, soja, milho, né, e outras lavouras aí da região, algodão, inclusive.